Bom, galera, estou de volta aqui com a nossa parte 2 da aula dessa semana, tá? E aqui a gente vai falar hoje sobre a parte da estática dos fluidos, tá? Algo que está estático é tudo aquilo que está em repouso, imóvel, sem se mover. Por que é importante a gente estudar esses fluidos aí estáticos, tá? Por exemplo, na questão mais interessante que a gente tem aqui dentro dos fluidos estáticos está deixa eu mudar a cor da minha canetinha aqui. Está a famosa pressão. Pressão vai perseguir vocês por toda a graduação. Tudo que a gente for falar dentro das disciplinas aí, mais de engenharia, vai envolver alguma relação com pressão, tá? Então a gente já viu lá dentro da hidráulica, eu só vou retomar alguns conceitos aqui importantes para vocês, tá? Então, a pressão, ela tem uma característica simples, né, que a gente pode definir ela. A pressão ela é definida como uma certa força aplicada em uma certa área, tá? Então a pressão ela é, vou mudar de cor aqui para ficar um pouquinho mais legal. Essa pressão ela é igual a uma força que é aplicada sobre uma certa área, tá? Então a gente tem que entender alguns conceitos aqui. Quanto maior for a força aplicada na mesma área, maior será a nossa pressão. Então vamos colocar aqui, ó. Quanto maior for a força, maior será a nossa pressão. Quanto maior for a área para uma mesma força, tá? Então quanto maior for a área, menor será a pressão exercida. Isso aqui explica porque a gente tem aquelas situações que os caras conseguem deitar lá numa caminha de prego, né? O cara distribui a força, o peso distribuído sobre todo o corpo dele, então essa pressão acaba sendo menor, tá? Então acaba mostrando pra gente algumas coisas aí. Como a gente já viu bastante sobre isso aqui, tá? A pressão ela é aplicada em Pascal, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso aí também no decorrer dessa disciplina aí, tá? Bom, além da pressão, através do entendimento da pressão, a gente consegue elencar outras situações importantes aí que a gente vai relacionar, que aí vem a lei de Steve, tá? O teorema de Pascal, que a gente vai trabalhar também nessa aula, tá? E uma coisa interessante que a gente viu já e que vai voltar a ver agora um pouquinho, que é a questão dos manômetros, né? Os manômetros são os medidores de pressão, tá? Então eles servem para a gente trabalhar bastante situações aí dentro da nossa disciplina de fenômenos de transporte, tá? Então vamos lá. Teorema de Stevin, tá? O teorema de Stevin diz pra gente o que exatamente? O que o teorema de Stevin nos diz? Alguém lembra? Muito legal, né? O teorema do Stevin, tá? Então o teorema de Stevin, ele nos diz que toda força sendo aplicada, tá? O teorema de Stevin, ele diz que toda força, a pressão de um fluido é função direta da altura ou da profundidade, e não da largura ou do comprimento. O que quer dizer, então? Se você tiver, vamos colocar assim, você entra em um grande reservatório, né? Muita profundidade, um reservatório aqui de grande, desculpa, eu estou aprendendo a usar aqui, profundidade. E você colocar uma escada aqui dentro, né? Então você vai, uma corda amarrada no fundo, né, que os mergulhadores fazem, e você for descendo. Então, se você está aqui, você está na superfície, por exemplo, você vai estar aguentando uma pressão, que é a nossa pressão atmosférica. Tá? Então, você está aguentando essa pressão atmosférica aqui. A gente convive bem com ela, né? Se dá bem. Conforme você vai descendo, a certo ponto, você vai ter um aumento dessa pressão. Por quê? Porque você está levando consigo toda a pressão exercida. E por pressão, a gente lembra o que é pressão, galera? Pressão é a força vezes a área. Então a força também pode ser entendida como a força peso, né? Então pode ser entendido como peso dividido pela área. Tá? Peso, força, massa vezes aceleração. Peso é igual a massa vezes a gravidade, né? Dividido pela área. Tá? Então a gente pode utilizar isso aqui. Então, quanto mais você vai descendo, você vai carregando o peso de toda essa coluna d'água. E como é que a gente calcula essa coluna d'água? É um volume, então ela não varia nesse volume, ela varia em questão da altura.
Então o peso da gente também varia conforme a gravidade. Então conforme o peso que a gente vai tendo aqui, conforme você vai descendo, a pressão vai sendo exercida. E aqui entra um outro conceito interessante também que a gente tem, porque a pressão que é exercida num corpo dentro da água, ela não é exercida apenas em um lado. Tá? Então a gente não tem apenas a pressão que é exercida desse peso. Essa pressão ela é exercida por todos os lados. Tá? Por quê? Porque uma força que se aplica a um fluido, ela é repassada a todas as partículas desse fluido. Então você vai recebendo toda essa pressão que vai sendo colocada sobre você aqui, e conforme você vai abaixando, vai descendo mais, você tem uma pressão maior, tá? Então a pressão de um fluido, segundo o teorema aqui de Stevin, tá? O teorema de Stevin, ele diz que a pressão ela é igual ao peso específico vezes a variação de altura. Tá? A variação de altura. Então, quanto maior for essa... Aqui é variação de altura, tá? Então, quanto maior for essa variação de altura, maior vai ser a pressão exercida sobre o corpo em que está imerso, por exemplo, tá? Então, quanto maior for a profundidade que você se encontra, maior vai ser maior vai ser a pressão que é exercida sobre o seu corpo, tá? Então, quanto maior for essa profundidade, maior vai ser, tá? A gente tem alguns autores que definem também isso aqui como sendo uma variação de pressão, né? Porque a pressão que você tinha lá em cima é uma variação, tá? Isso aqui também a gente consegue explicar, por exemplo, por que quando a gente sobe uma montanha muito alta, a pressão ela acaba diminuindo, né? Então, porque esse peso dessa coluna de ar que a gente está sustentando acaba diminuindo. Mas para ser perceptível isso, a gente tem que aí variar, subir o Everest, por exemplo, para ter uma variação aí, tá? Também essa fórmula pode se aplicar para a gente de algumas outras formas, tá? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Então a gente tem aqui, por exemplo, que eu coloquei para vocês que é a variação de pressão. Vou colocar mais bonitinho aqui, tá? Então a variação de pressão ela é igual ao peso específico vezes a variação de altura, tá? Da coluna. Então, que variação de pressão? A variação da pressão ela também pode ser entendida como massa específica vezes a gravidade vezes a variação de altura, tá? Então essas duas fórmulas aqui é o que a gente utiliza aí para fazer nossos cálculos aí em relação à pressão, tá? Então o teorema de Stevin diz que não importa o tamanho, né? Não importa vamos dizer assim, a largura do recipiente que está inserido, né? Mas sim a profundidade, tá? Então não importa aqui para o teorema de Stevin, não importa o tamanho, apenas a profundidade. Tá? Então, apenas a profundidade que é o que importa. Tá? E claro, também depende, né? Então, depende do fluido que você está imerso. Né? Você lembra do que é peso específico? Massa específica. O que é massa específica? A gente relaciona assim, grossamente com a densidade. Né? Quanto maior for a nossa massa específica, teoricamente mais pesado, né? Mais pesado será o nosso fluido, tá? Então, também depende aqui em algumas características, né, do peso específico. Então, a variação de pressão também depende do material que a gente está trabalhando, do material que está sendo utilizado ou do material que você está inserido, tá? Então, depende do material, tá? Da composição da substância que você está trabalhando, tá? Então, o teorema de Stevin fala isso aí pra gente, tá? Outra coisa, outro teorema interessante que a gente tem, trabalha a pressão também, tá? Que é muito interessante, é a lei de Pascal, tá? A lei de Pascal. A lei de Pascal nos diz que uma força, a pressão aplicada a um fluido no interior de um recipiente é transmitida sem nenhuma diminuição, tá? Então, sem nenhuma diminuição a todos os pontos do fluido e para as paredes do recipiente. Então, ou seja, se você tem uma força sendo aplicada em um lado,
a gente pode entender essa pressão como sendo uma força, essa força. Então a pressão volto a repetir, uma força aplicada sobre uma área. Quando você aplica essa força sobre uma partículazinha, você aplicou uma força sobre uma única partícula de um determinado fluido, essa força que você aplicou, ela é repassada integralmente à próxima partícula colada a ela. E essa força é repassada para outra, e para outra, para outra, para outra, para outra, tá? Então, essa força, no Teorema de Pascal, a força, tem que lembrar sempre disso, tá, galera? É repassada integralmente. Tá? Por que a gente tem que se atentar a essa questão de ser repassada integralmente? Se a gente imaginar, por exemplo, a força de um veículo, tá? Um veículo ele faz trabalha uma certa força, né? E aí essa força que ele trabalha, ela é perdida, né? Você não tem um rendimento 100%, porque você tem ele repassa uma força, tem a questão do atrito, isso gera um desgaste, então você tem, por isso que a gente tem o consumo de combustível, tá? Que é realizado. Então, quando a gente quando a gente trabalha com passagem de força, a gente sempre ocorrem perdas no processo. Quando a gente trabalha com essa questão da pressão, da lei de Pascal, então tem que prestar atenção sempre nisso, que não ocorrem perdas no processo. Então, a força é repassada integralmente partícula a partícula, tá? Então, imagine que eu tivesse essa situação aqui, ó, sendo aplicada. Então, eu tenho aqui, pelo teorema de Pascal, a pressão que eu tenho aqui exercida em 2 é igual à pressão em 1, porque eu apliquei uma força e essa pressão foi passada integralmente para todas as partículas. Então, a pressão que está sendo exercida dentro do fluido, a pressão aqui em 1 é igual à minha pressão em 2. Isso aqui nos diz pelo teorema de Pascal, certo? A pressão em 1 é igual à pressão em 2. Então, eu posso dizer que a força que eu estou aplicando em 1 é igual, ou melhor, força em 1 sobre a área que essa força está atuando é igual à força que está sendo aplicada em 2 sobre a área que essa força está atuando. E aqui mostra pra gente situações bem bacanas. Por exemplo, vamos ver aqui um exemplozinho bem rápido e simples aqui para vocês. Tá? Se eu tivesse aqui uma força, eu quero saber a força que... Eu tenho a força 1 e quero saber qual seria a minha força 2. Né? Então, a minha força 1 eu sei. Vamos aplicar um valor aqui, força 1. Vou passar o A2 que está aqui para lá. Tá dividindo, vou passar multiplicando. Então, uma conta simples, eu tenho uma área aí de 10 metros quadrados, vamos colocar todo em metro aqui, 10 metros quadrados, vezes uma força de 100 newton, sendo aplicada por uma área, a área 1 é menor, né? Então é uma área de 1 metro quadrado. Qual que é a força resultante em 2? 10 vezes força dividido por 1, a força 2, ela é igual a 1000 newton, tá? Então imagine aqui, eu apliquei uma força aqui em 1, uma força igual a 100 newtons, força aqui em 1 igual a 100 newtons, tá? Força em 1 aqui eu apliquei uma força igual a 100. Aqui do outro lado vai gerar uma força igual a 1000. Isso aqui é bastante interessante, a gente trabalha isso aqui bastante quando a gente fala em prensas hidráulicas. E também em máquinas hidráulicas, tá? Quando vocês forem estudar algumas disciplinas aí que trabalham com as máquinas hidráulicas, tá? Então é interessante quando a gente trabalha com fluido e esse determinado fluido transmite toda essa energia. Então a gente é capaz de gerar aqui vamos dizer assim, uma força muito maior com uma aplicação, um gasto energético menor, uma aplicação de força menor que gera uma força maior do outro lado, tá? Então a aplicação do teorema de Pascal diz que a força é proporcional, então que ela é passada integralmente. Então, a principal fórmula é que a pressão 1 é igual à pressão 2, e aí, para tanto, eu tenho aqui a força 1 sobre a área 1 é igual à força 2 sobre a área 2. Tá? Outra questão interessante é que a pressão é distribuída uniformemente em toda a extensão do fluido, certo? Então, não importa a altura e nem como é a composição, né, desse fluido. Então, desde que eles estejam numa mesma
numa mesma altura, né? Uma mesma profundidade, vamos colocar aqui, tá? Seja que numa mesma altura a pressão é igual para todos. Tá? Então isso aqui também é uma questão interessante aí para a gente relembrar um pouquinho aí. Tá ok? Bom, a gente já falou um pouco bastante sobre essa situação da estática na outra disciplina, tá? Então eu vou retomar só alguns conteúdos aqui com vocês, tá? De forma um pouquinho mais acelerada, tá? Bom, continuando aqui, o que são os manômetros, né, galera? Então os manômetros são equipamentos de medida de pressão muito utilizados e a sua configuração é bastante variável, né? Então eles podem ser desde metal até um que trabalha com desnível de um certo fluido, tá? Então a gente tem uma composição bastante ampla aí desses manômetros, tá? E eles normalmente se apresentam para a gente dessa forma aqui, tá? Então normalmente a gente trabalha, um manômetro ele trabalha com um fluido X, né? Tá? Que a gente normalmente se usa aqui o mercúrio, né? Porque ele não permite a mistura, né, de nenhum material quase com ele, tá? E aí você consegue fazer através dessas variações das colunas, como eu falei para vocês aí, 2 pontos que estão numa mesma altura, tem pressão aqui, o ponto A, e aqui se eu colocar como sendo o ponto B, então a pressão em A ela é igual à pressão em B, tá? Então aqui a gente consegue determinar também, ó, se eu souber as alturas aqui, né, ou a composição desses fluidos, eu consigo determinar qual é a pressão existente entre estes pontos aí, tá? Então, essas aulas aí iniciais são mais uma retomada de um conteúdo aí que a gente já viu, tá? Lá em hidráulica. Então, se vocês quiserem, podem dar uma retomada nas aulas lá de hidráulica no canal do YouTube e podem rever lá o que a gente já trabalhou sobre isso daqui, tá? Bom, a equação manométrica, ela apresenta uma expressão que permite determinar, como eu falei para vocês, a pressão de um reservatório ou a diferença de pressão entre 2 reservatórios, utilizando-se um manômetro em U. Tá? Então aqui, ó, a gente sempre tem que ter, a gente vai trabalhar com essas questões aqui novamente, tá, dos manômetros. Então, se eu quiser saber aqui qual que é a pressão em A, tá, vamos partir daqui, ó. Se eu quiser saber aqui qual que é a minha pressão no ponto A. A pressão do ponto A ela vai ser igual. Pressão em A. Ela é igual. Olha aqui, ó. Eu tenho um peso específico de A. Aqui eu tenho um peso específico de A. Vezes, ó. Aqui, ó. Eu tenho altura H1 e eu tenho altura H2. Então aqui eu tenho que dividir, ó, porque os fluidos mudaram, tá? Então mudou o tipo do fluido. Então vai ser aqui vezes H1 menos H2. Ok? Tá? Mais o que? Mais, aqui a gente, ó, quando ele atinge o solo, aqui a gente não considera mais. Tá? A gente não considera mais. Então aqui vai ser mais o que? Eu tenho que somar. Essa pressão está sendo exercida para cá. Estão vendo? Essa pressão está sendo exercida para cá. Mais essa pressão, mais aqui, ó. Esse aqui era o fluido aqui. Aqui eu vou usar o verde para distinguir para vocês aqui o verde, tá? Então aqui vai ser mais o peso específico em M vezes essa altura 2. Aqui, na verdade, eu posso já fazer uma situação aqui, tá? Porque, ó, se a gente ver aqui, ó, é o mesmo fluido, tá? Então ficaria assim, ó. Se eu fosse fazer do jeito que eu ia fazer aqui inicialmente, ia ficar aqui, ó, altura 2 menos, aí ia ficar aqui, ó, menos o mesmo fluido M vezes a altura 3. Como é o mesmo fluido M aqui, ó, eu ia acabar deixando o sinal aqui de menos vezes o H3 que é maior, né? H3 menos H2. Então eu ia colocar o peso específico do M em evidência, tá? Então eu já vou fazer isso direto aqui, já vou colocar esse peso específico do M em evidência aqui, tá? Só que aí eu tenho que mudar meu sinal aqui. Então aqui vai ficar menos peso específico de M, que multiplica H3, vou colocar por ordem só, porque é maior, né? Dá para ver aqui pela distância, menos
H2 mais aqui, ó, porque está descendo aqui, mais a pressão de B. Opa, deixa eu mudar a cor aqui também para vocês. Pressão de B, tá? Então, vezes aqui o B, que na verdade o B aqui eu tenho... Não, pera aí, pessoal, me equivoquei aqui. Que achei que a pressão de B já estava dada, né? Então aqui, ó, é mais essa pressão no B. Qual que é a pressão que eu tenho em B aqui? Pressão em B é peso específico em B vezes H4 menos H3. Tá? E aí, tendo essas informações de altura e de peso específico do material, eu consigo calcular qual é a minha pressão que está acontecendo aqui em A. Tá? Qual é a pressão do fluido em A. E também consigo determinar algumas outras pressões aqui, peso específico, aí depende dos dados que eu tiver dentro das informações que eu tenho aqui. Tá? Normalmente se trabalha com peso específico, tá? Mas também pode ser dada massa específica. E tem que lembrar que sempre é isso aqui, ó, pressão é igual peso específico vezes a variação de altura, tá? Mas ela também pode ser dada como massa específica vezes a gravidade vezes a variação de altura, tá? Outra questão importante, aqui nesse caso a gente tem os dois lados, os dois estão fechados, né? É um manômetro fechado aqui, tá? Então inseriu aqui para variar, por exemplo, se aumentar a temperatura aqui, vai variar essa pressão. Se aumentar a temperatura aqui, vai variar essa pressão, tá? Então, para isso que ele foi desenvolvido isso aqui, para exemplificar. Então, aqui nesse caso, eu não tenho a pressão atmosférica, porque os dois estão fechados. Já que se eu estivesse trabalhando com os dois abertos, eu posso ignorar a pressão atmosférica também, porque ela vai ser igual dos dois lados, então ela vai zerar. Certo? Ela vai acabar zerando. Já se eu tiver um lado aberto e um outro lado fechado, eu tenho que levar em consideração essa pressão atmosférica, se for solicitado pelo exercício e se for dado também, tá? Porque essa pressão atmosférica, muitas vezes eles pedem para desconsiderar essa pressão atmosférica, porque ela não varia, né, em grandes proporções, assim. Então a gente acaba desconsiderando a maioria das vezes a pressão atmosférica de acordo com os exercícios, certo? Então tem que prestar atenção nesse arranjo que tem que fazer. É bem simplesinha essa questão dos manômetros aí, mas tem que prestar atenção, porque sempre tem que levar em consideração, sempre que houver uma troca de fluido, uma mudança, né, fica aqui nessa interface deles, a gente consegue determinar quais seriam as pressões existentes aí. Tá? Então, uma regra que a gente segue aí, básica aí, para vocês, ó, que eu fiz lá, tá? Que eu já tinha colocado em evidência aqui. A gente vai pegar um outro sistema, né? Então uma regra prática estabelece que ao iniciarmos pelo lado esquerdo do reservatório, tá? Então pelo lado esquerdo aqui no caso o reservatório A, que eu tenho aqui, deve-se somar a pressão A, somar a pressão, tá? Então a pressão A mais as pressões das colunas descendentes e subtrair as pressões das colunas ascendentes, de acordo com a ilustração da figura apresentada a seguir. Então isso aqui é uma regrinha para simplificar para vocês, ó, o que eu fiz lá do outro lado, que eu fui diminuindo 1, tá? Olha lá, quando eu tinha, por exemplo, o Y2, eu ia somar e ia diminuir. Como era o mesmo fluido que estava presente nos dois, eu coloquei em evidência lá, tá? Aqui, ó, tá naquela situação lá, mas aqui ela varia um pouquinho. Então, uma dessa questão aqui, ó, a gente tem um esqueminha aqui. Então, se eu começar pela esquerda, se estivesse subindo, então eu já iria diminuir. Tá? Se estivesse subindo, eu já iria diminuir. E se estivesse descendo, aí eu vou somar. Tá? Então, ó, aqui, ó, o Y1 com a altura 1 está descendo, né? O fluido está descendo aqui. Então, eu vou somar. A altura 2 está descendo, então eu vou somar também. A altura 3 está subindo, então eu vou diminuir. A altura 4 tá aqui, está descendo, né? Porque o fluido está percorrendo. Eu partindo daqui, ó, estou imaginando. Tem que cuidar com isso, tá, galera? Eu estou imaginando que eu estou indo de A, eu estou indo da pressão A para a pressão B. Então eu sigo um caminho, tá? Não tentem pular etapas, eu estou seguindo um caminho. Quando eles estão paralelos, quando ele está aqui reto, por que eu não utilizo? Pelo conceito que a gente viu lá no teorema de Stevin, tá? Então a pressão que existe aqui
é a mesma que existe aqui. Então não tem por que eu ficar levando em consideração. Então ela é constante, essa pressão aqui, e ela não exerce nenhuma influência direta, a não ser aqui embaixo quando ela muda, né? Então aqui ela exerce uma função por causa dessa variação de altura aqui. Tá? Então eu estou indo de A para B. Então estou indo aqui da esquerda para a direita nesse exemplo aqui. Tá? Então tem que prestar atenção aí nessa regrinha, nesse detalhe interessante aí que a gente tem, tá? Para seguir. Fica a dica para vocês aí, para vocês continuarem acompanhando, resolvendo os exercícios aí. Tá ok? Bom, como a gente já falou bastante sobre estática dos fluidos e cinemática também, eu estou dando um apanhado mais geral para vocês, tá? Se a estática trabalha com os fluidos que estão em repouso, a cinemática ela trabalha com os fluidos em movimento. Tá? Então aqui a gente vai ter alguns conceitos que a gente vai aplicar algumas ideias bem interessantes aqui, tá? Então ela trabalha com os tipos de escoamento que a gente tem, tá? Aqui eu pulei algumas questões relacionadas, por exemplo, ao número de Reynolds, a variância de turbulência ou não, porque a gente vai trabalhar com isso em tópicos específicos, porque eles têm uma questão mais importante dentro do fenômeno de transporte do que dentro da hidráulica tinha. Então aqui eu separei num tópico mais só para eles, tá? Então por isso que eu não falei aqui, talvez seja estranho que lá na hidráulica a gente falou de número de Reynolds e aqui a gente não vai falar nesse início, mas a gente vai falar de número de Reynolds, tá? Diferença entre os regimes, né? Um regime de escoamento, tá? Aqui é o regime que a gente determina, tem que lembrar disso, né, galera? Aqui eu estou falando de cinemática. Cinemática é movimento, então a gente vai trabalhar muito com essa palavra aqui, tá? Movimento, que a gente vai utilizar muito escoamento. Tá? Então, um fluido escoa por uma tubulação, um fluido não vai usar desce, sobe, tá? Um fluido escoa por uma tubulação. Tá? Então, a gente tem aqui as duas variações. Tá? O regime é permanente quando a gente não tem variação desse escoamento aqui. Tá? Então, normalmente ele acontece em reservatórios muito grandes, porque aí a pressão ela vai se mantendo, né? Ela vai mudando as camadas e mantendo-se constante, mesmo quando eu tenho pouca água aqui dentro. Tá? Pouco fluido aqui dentro. Então, esse é um sistema que a gente chama de permanente. Ele permanece o mesmo durante vários tipos de escoamento. Tá? Tempo de escoamento, né? O total de escoamento aqui. Já quando eu tenho um regime variado, transiente, aí é quando eu tenho, por exemplo, um pequeno reservatório e aí a pressão exercida é significativa. Tá? Então, a cada tomada de tempo, esse T1 aqui, a cada tomada de tempo, no tempo 1 eu tinha um escoamento mais rápido. Tá? Escoamento mais rápido. Depois no T2 ele já estava um pouco menor, no T3 ele estava um pouco menor também. Tá? Então, isso aqui são os escoamentos, a variação. Normalmente acontece em reservatórios pequenos, né, com um volume menor de água aí, ou de fluido em relação a onde ocorre um volume maior, tá? Que seriam os regimes permanentes. Tá? Outra questão importante que a gente vai trabalhar bastante aqui é a questão relacionada à vazão, tá? Não sei se vocês lembram aí, a gente define vazão de um fluido como sendo o volume que passa por um certo tempo, né? É um volume que passa por um certo tempo. Então, a gente utiliza muito aqui, por exemplo, metro cúbico por segundo, tá? Utiliza que é o que a gente mais vai trabalhar aqui, metro cúbico por segundo. Mas além dessa questão de vazão por metro, de vazão pelo tempo, a gente tem uma outra que a gente pode entender aqui, por exemplo, que se eu tivesse esse cilindro aqui, né? Então eu tenho uma certa área aqui, né? Uma certa área que está sendo passada aqui. E aí qual que é a fórmula de volume para entender? Então seria lado vezes lado, né? Então aqui eu tenho uma certa área que está sendo utilizada aqui, que eu posso calcular. Então, o meu volume ele também pode ser entendido. O volume, para eu calcular aqui, vai ser a minha área vezes, né, o meu espaço, tá? S, sobre o tempo, certo? Espaço sobre o tempo. Então, aqui eu tenho o volume de um cilindro, né? Vou imaginar aqui, né? Então, eu tenho uma área. Tá? Se a gente lembrar lá que volume é igual a lado vezes lado, né? Então,
Aqui eu tenho uma área, né, porque é um cilindro, então essa área aqui. E eu tenho um certo deslocamento. Esse deslocamento aqui eu posso entender como sendo um espaço. Tá? Então, é uma área vezes aquele espaço dividido pelo tempo. E aí, se eu volto lá na minha física mais básica que eu tenho lá, que é a primeira coisa que a gente aprende, primeiro formulário que a gente vai trabalhar dentro de física, aí a gente pode definir que o espaço sobre o tempo é igual a velocidade. Então, a vazão também pode ser entendida como uma velocidade que passa através da área a área que esse cano apresenta, né? Tá? Então, o cano ou esse recipiente apresenta aí, tá? Então, a vazão ela pode ser entendida como o volume de fluido que passa por um determinado tempo. Então, ela pode ser entendida como o volume sobre o tempo, e também ela pode ser entendida como a velocidade vezes a área, tá? A área de seção transversal aqui, lembrei, tá? A área aqui é a área da secção transversal, certo? Então, ela também pode ser entendida dessa forma aí, tá? A gente tem outras características também que podem ser utilizadas aí quando a gente estiver falando de vazão. A gente pode utilizar, por exemplo, a nossa vazão em massa, e também a gente pode utilizar uma outra situação que é a vazão que a gente tem, a vazão de componentes, tá? Então a gente trabalha aí com algumas situações bem interessantes que vão envolver talvez uma vazão, um transporte de massa, e não apenas o transporte de fluido, né? Tá? E a gente tem que lembrar sempre de uma questão bastante importante que a gente trabalha dentro da vazão, tá? Uma questão muito importante que é o princípio que a gente tem da continuidade em um regime permanente, tá? Então, sempre que eu tiver um regime permanente, eu vou estar atuando de uma forma que a minha vazão ela seja igual em todos os pontos do escoamento. Tá? Então, se eu tenho uma vazão que ela sempre vai ser igual em todos os pontos do escoamento. Então, eu tenho dois pontos aqui, ponto 1 e ponto 2. Então, a minha vazão em massa em 1 é igual à minha vazão em massa em 2. A mesma quantidade de massa que passa no ponto 1, passa no ponto 2. Não importa a largura, não importa nada. Tá? Então, a vazão sempre vai ser igual. O que acontece para eu obter esses dados aqui, essa variação? Por exemplo, se a minha vazão é igual, quer dizer o quê? Que a vazão em 1 é igual o volume em 1 dividido pelo tempo em 1, certo? E que o volume em 2 é igual ao tempo sobre o tempo 2 é igual a minha vazão em 2, nesse caso aqui, tá? Então, quando eu trabalhar com isso aqui, a gente pode dizer que um desses itens tem que variar. Ou o tempo 1 ele vai ser menor para o volume 1, ou o tempo 2 vai ser maior ou menor para o volume 2. A vazão sempre vai ser constante. Tá? Então, em regime permanente, nós temos que essa situação aqui, a vazão, ela é constante. Tá? Então, a vazão é constante sempre, tá? Tanto a vazão em fluido quanto a vazão em massa, tá? Que aí a gente utiliza tipo a massa que está sendo passada, né? Um volume, em vez de volume a gente utiliza a massa pelo tempo, o peso específico, tá? O peso específico vezes a velocidade, vezes a variação, tá? Então, vezes a área que está sendo utilizada aqui, tá? Então, pelo princípio da conservação, né? Para transformar a vazão em vazão volumétrica, a gente multiplica pela massa específica do fluido. Tá? Então, podemos 3 formas de expressar essa equação da continuidade aí, tá? Então, assim, ó, se eu tenho a vazão em massa é igual a massa específica vezes a vazão. Tá?
Então, porque aqui eu atribuo a massa específica vezes a vazão, tá? Então, para isso daqui é o que eu transformo em... Isso aqui eu transformo em vazão em massa, tá? Partindo deste ponto que a vazão pode ser também a área vezes a velocidade, então a partir desse ponto aqui, a partir disso, eu consigo determinar três formas de identificar, né? Três formas que eu posso utilizar para identificar a minha vazão, tá? Ou para ser utilizada pela equação da continuidade, aqui nesse caso, tá? Então, uma delas aqui é que eu tenho que a vazão em massa em 1 é igual a vazão em massa em 2. Outra forma que eu posso utilizar, se eu já estou dizendo isso daqui, então eu posso dizer que a massa específica em 1 vezes a vazão em 1 é igual a massa específica em 2 vezes a vazão em 2. Tá? E ainda eu posso dizer, né, que a gente já viu lá que a vazão em 1 é igual a vazão em 2. E ainda eu posso juntar, né, juntando duas fórmulas aí, eu posso dizer que a massa específica 1 vezes a velocidade 1 vezes a área 1, ela vai ser igual a massa específica 2 vezes a velocidade 2 vezes a área 2. Tá? Então, a partir desses três conceitos aí, eu consigo determinar quais seriam as velocidades, né, ou as vazões, ou a área de um determinado fluido aí, tá? Um exemplo aí prático do que a gente utiliza isso daqui fica nesse exercício aqui, ó, um exemplo. Uma amostra de escoamento de um gás em regime permanente, olha aqui, tem que prestar atenção nisso aqui, ó. Então falou aqui, ó, regime permanente de escoamento, tá? Então ele está em regime permanente. Quando é um regime permanente, quer dizer que ele não tem essa alteração aí, tá? Nas suas vazões. Então, vamos lá. O regime permanente, na seção 1, suas propriedades são área 1, área da seção transversal, então vamos pontuar aqui, ó. Vamos aqui, na parte 1. Parte 1 eu tenho área 1 igual a 20 centímetros quadrados. Pressão em 1, 4 kg por metro cúbico. E a velocidade em 1 igual... Desculpa, aqui não é pressão, tá? Aqui é massa específica, tá? Estou trabalhando aqui. Isso aqui não é pressão. Deixa eu voltar aqui. Esse símbolo aqui nesses livros confunde a gente. Tá? Volta aqui. Isso aqui é massa específica, tá? E a velocidade 1, 30 metros por segundo. Tá? Na seção 2. Seção 2 eu tenho a área 2 aqui igual a 10 centímetros quadrados e a massa específica 12 kg por metro cúbico. Tá? Então, para resolver esse aqui, eu tenho a área, eu tenho a massa específica e eu tenho a velocidade. Então, eu posso vir aqui e utilizar essa formulazinha que eu tenho aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Posso utilizar essa formulazinha que eu tenho aqui. Então, para utilizar essa formulazinha, vamos colocá-la aqui em destaque. Nós temos aqui que a massa específica em 1 vezes a área 1 vezes a velocidade 1, tá? Baseada na continuidade, né? Que a vazão em 1 é igual a vazão em 2. Eu tenho aqui que a minha massa específica em 2 vezes a área 2 vezes a velocidade em 2. Tá? E aí eu substituo só os valores. Aqui já está tudo nas unidades, né? Quilo e metro, então não tem muito o que alterar aqui. Basta eu fazer aqui a inversão, né? Eu quero saber a velocidade 2, então ó, esses aqui estão dividindo todos, né? E eu vou passar para o outro lado esses daqui multiplicando, dividindo. Né? Esse aqui está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Então aqui vai ficar, vou colocar organizadinho aqui, P1, massa 1, massa específica 1 sobre massa específica 2, vezes área 1 sobre área 2, vezes o volume, velocidade, velocidade 1,
vai ser igual à velocidade 2 aqui, tá? Então, a gente faz todos os cálculos aí, substitui, né, a velocidade em 2, ela vai ser igual à velocidade 1, que é 30, vezes a massa específica 1, que é 4, sobre a massa específica 2, que é 12, vezes a área 1, que é 20, dividido pela área 2, que é 10. Tá? E aí a gente vai chegar no resultado aqui, que a nossa velocidade em 2, ou seja, a velocidade no ponto 2, ela é igual a 20 metros por segundo. Tá? Então esse aqui é o resultado desse exemplo aí. Tá? Encerrando a nossa aula aí, a gente teve uma revisão geral aí sobre alguns conceitos relacionados à estática e também à cinemática, e a gente falou um pouco aí sobre a definição e algumas características dos fluidos. Tá? Então as aulas vão estar disponíveis aí, peço a vocês que assistam, façam os exercícios, anotem suas dúvidas e qualquer coisa entre em contato comigo. Um abraço para todos, espero que todos estejam bem e desejo uma boa semana e bom dia, boa tarde e boa noite para todos aí.